Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando, uma segunda-feira abençoada para todos nós. Vamos começar uma semana que ela seja maravilhosa. Está no ar o nosso Visão Geral de hoje, Visão Geral sempre de segunda a sexta, das 2 às 2h45, com entrevistados interessantes, importantes, falando de assuntos de interesse geral. Meu amigo, gaste seu tempo ao lado de pessoas inteligentes e educadas. As relações devem nos ajudar e não nos machucar. Cerque-se de pessoas que refletem a pessoa que você quer ser. Escolha amigos que você orgulha de ter conhecido, pessoas que você admira, pessoas que te respeitam, pessoas que fazem o seu dia um pouco mais brilhante simplesmente por estarem nele. A vida é muito curta para perdermos tempo com pessoas que sugam a nossa energia e felicidade. Vamos entender de automóvel hoje um pouco mais, de manutenção de carro. Vou conversar com Leandro Vani, gestor de tecnologia e inovação do CTTI, Centro de Tecnologia, Treinamento e Inovação da De Pascoal. Bom, primeiro, desculpa por te chamar de Vani, porque na verdade eu tenho um amigo muito especial também na área da Secretaria de Esportes de Campinas, que é o Fernando Vani, aqui, Leandro Vani. Isso. É prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu pela oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, Leandro. Leandro, eu acho que eu vou fazer uma consulta de graça aqui e com certeza vai ser uma consulta, porque é importante demais o assunto que a gente vai tratar hoje, né? Deixa eu já dar uma qualificada aqui em você, rapidinho, né? Um pedacinho de seu currículo. Você é gestor de tecnologia e inovação do CTTI, que daqui a pouco a gente vai entender direitinho, que é o Centro de Tecnologia, Treinamento e Inovação da De Pascoal. É engenheiro de produção, tem MBA em Gestão Estratégica de Empresas e Negócios, é formado em Ciências Econômicas e Eletrotécnica. Desde 2003, trabalha na De Pascoal, onde atualmente é o responsável por coordenar os processos técnicos e comerciais da empresa. Que coisa, hein? Passa por você tudo, né? De desenvolvimento, implantação de novos serviços. Exatamente. De quantas lojas são? Mais de 160 lojas? Mais de 160 lojas próprias hoje o grupo tem. Que coisa! 20 truck centers e 10 unidades de recapagem. Muito bom. Bom, De Pascoal é uma marca muito forte, né? Muito famosa. E hoje a gente vai entender com você, você vai nos orientar em muita coisa. Bom, primeiro eu queria que você dissesse o seguinte: todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, quando nós vamos levar o carro para fazer uma avaliação e tal, a gente já vai com o pé atrás, né? Por quê? Porque a gente não entende muita coisa, de repente a pessoa fala isso, fala aquilo, será que é, será que não é? Por isso que a gente tem que ir em lugares assim, exatamente, onde a gente confia em pessoas que têm assim um background muito forte, né? É uma realidade isso? O brasileiro ele tem medo de levar o carro para fazer uma avaliação? Ah, sem dúvida, tem, né? Infelizmente a gente está num segmento do qual muitas vezes os profissionais não têm credibilidade ou geram desconfiança mesmo, né? Infelizmente na nossa cultura a gente não valoriza os bons profissionais como deveria e a experiência fica muitas vezes prejudicada, né? Por isso que é importante você procurar por profissionais, como nós fazemos no Grupo De Pascoal, que possam transmitir esse conhecimento, essas informações com transparência, clareza. Então eu costumo dizer, procure por um profissional que mostre para você a real condição do seu carro, que aplique ferramentas, que deixe você acompanhar do começo ao fim. Quer ver uma dica simples? Comparar a peça nova com a velha. Se a peça velha está com problema, alguma coisa de diferente com a nova ela vai ter. Vai ter, claro. Então pede para o profissional comparar a peça antiga com a peça nova. No final da sua experiência, da manutenção, mostrar para você as peças que foram trocadas do seu carro, né? E usar equipamentos, cada vez mais a gente vê a tecnologia apoiando nisso. Mas com tudo isso, isso deve ser uma barreira, né? A ser enfrentada pelos homens desse segmento, né? Por vocês desse segmento. E com mulher é pior ainda, né? Porque a mulher, na teoria, hein? Eu amo as mulheres, viu? Sobretudo a minha. Não vamos pensar que nós estamos falando aqui, que a mulher ela não tem muito tempo de ficar se preocupando com o problema de carro, né? Não, verdade. Hoje a gente vê assim, se você está pegando a mulher, mas cabe para muitos homens, né? Sim. A gente observa que muitas pessoas diminuíram o interesse pelo carro. O carro é um meio de transporte, ponto final, né? Então elas querem ter segurança para poder rodar
mas sem se estressar com isso. Conhecimento mínimo. O sentimento da maioria hoje é: eu não quero ser enganado e quero que alguém ajude a tomar conta. Então a gente também já usa tecnologias para isso, né? Ajudando você com a agenda do seu carro, dizendo qual é a hora certa de fazer a revisão, de acompanhar, mesmo que seu carro já tenha saído da concessionária, né? Porque às vezes as pessoas se veem perdidas, usam o carro um tempo na concessionária, depois elas precisam trocar óleo, fazer uma manutenção. Aonde elas vão fazer? Quem vai ajudar elas a tomarem conta disso? Então esse é o nosso compromisso também, deixar que a gente tome conta do seu carro junto com você. Muito bem, bom, vamos falar um pouquinho do CTTI, Centro de Treinamento Técnico e de Inovação da De Pascoal, em desenvolvimento, com desenvolvimento uma série de ferramentas simples e até didáticas que ajudam o dono do veículo a tirar dúvidas e tal. Onde fica o centro? O Centro de Tecnologia fica aqui em Campinas, né? Ele fica ali na saída para São Paulo. É um centro de tecnologia onde a gente faz toda a parte de treinamento, capacitação dos funcionários e também desenvolve inovações, né? Essas inovações normalmente elas vão ser utilizadas nas empresas do grupo, ok? Lá a gente procura criar condições técnicas, tecnologia que aumente a interação entre as pessoas. Que pessoas são essas, né? Os nossos clientes e os nossos funcionários. Então é a tecnologia utilizada para criar vínculo, para criar uma relação mais aberta, mais transparente. E essa tecnologia, ela é nossa ou vocês importaram isso aí? A gente tem diversas criações nossas lá, tá? Diversos desenvolvimentos. Eu até trouxe uma aqui para mostrar para você. A hora que você achar que é a hora certa, a gente mostra. Mas é um desenvolvimento nosso. A gente procura entender o que está acontecendo pelo mundo, observar o que está acontecendo em outros segmentos também, para verificar a possibilidade de aplicar o nosso negócio e também desenvolver, né? Normalmente as oficinas, os auto centers, né? As oficinas mecânicas, elas não têm grandes entrantes em tecnologia, principalmente para o nosso segmento, que é do undercar, que é a suspensão, o freio, e poucas pessoas pensam nessa transparência. Muitas vezes elas pensam só na tecnologia para arrumar o carro. Mas como falar isso para o cliente? Essa é a nossa grande preocupação, e aí a gente entende que tem um potencial grande. Então, muitas vezes a gente tem que desenvolver em casa mesmo. Você sabe, né, o Leandro, interessante, o brasileiro, não sei se é o brasileiro, eu falo aqui por nós, né, não sei como é que é no mundo, nós não somos muito afeitos a ler manual de automóvel, né? Manual do proprietário, porque eu mesmo descobri outro dia no meu carro fazia algo que eu nem sabia que ele fazia. Eu nunca imaginei que ele fizesse aquilo. E tá lá, tá dentro da tecnologia. Com certeza tá no manual. Isso é uma grande falha nossa. Vocês, engenheiros, vocês que são homens que vivem daí buscando tecnologia e tal, recomendo mais do que nunca a leitura do manual, né? O manual do carro, ele é um bom guia, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas, vou te dar um exemplo prático. Você vai calibrar os seus pneus. Qual é a recomendação que a gente mais ouve por aí? O pneu é de um carro um pouco maior, é 32, 33 libras que põe lá. É um carro menor, um carro popular, é 29, 30. Não, tem uma recomendação no manual. Muitas vezes ela está até na porta do seu carro ali. Normalmente na porta. Normalmente na porta. Então segue aquilo. Quer ter o melhor desempenho do seu pneu, quer garantir a maior vida útil dele, segue aquela recomendação. É uma informação do manual. Então, Leandro, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, porque eu tenho um carro que ele é muito baixo, né? Vive raspando embaixo, ele vive consertando lá na funilaria a parte de baixo, porque raspa aquela partezinha ali da frente. E a recomendação é que se coloque 33 libras no pneu. Eu coloco 34 na frente. Tô correndo algum risco, não? Olha, é tão comum a gente encontrar pneus com baixa calibragem. A maioria dos pneus que saem de serviço, né, antecipadamente, eles saem por causa da falta de manutenção, a falta de calibragem. Então, 34 não é um exagero. Você pode ter variações por causa da temperatura, do momento que você calibrou. Aliás, frio ele murcha, calor ele se expande. Exatamente. Então, a nossa recomendação vai calibrar o pneu com o pneu frio. O que é o pneu frio? É o pneu logo pela manhã, num local perto da sua casa. Mas, bom, tudo bem, um local perto. Porque eu, por exemplo, ando 20 quilômetros para ir ao posto que eu sempre vou, o pneu já está quente, né? Já está aquecido. O mais recomendado seria que você fizesse numa distância menor, até uns 5, 7 quilômetros. Sempre com o pneu frio. Se você fizer logo
no começo do dia até 20 km, a variação ainda é bastante tímida e é possível calibrar com qualidade. Assim como o óleo se vê com o motor frio. Exatamente, o óleo vê com o motor frio. Muito cuidado, é um outro ponto bem legal esse. Muitas vezes a gente para com o motor quente, vamos verificar o nível do óleo? Vamos, olha, tá baixo. O que é o baixo? Se ele estiver entre o máximo e o mínimo, principalmente se o motor estiver quente. Motor quente, tá bem próximo da marquinha do mínimo. Tá ótimo, não precisa completar o óleo, né? A maioria dos motores tem um consumo de óleo muito tímido, então ele dura o período da troca, você troca e não precisa completar, né? Poucos motores modernos têm um consumo de óleo muito grande, que exigem um cuidado diferenciado. Então, muita atenção. Parou com o motor quente, verificou. Tá ali na linha do mínimo, tá tudo certo. Tá tudo normal. A hora que esfriar, vai descer. Vai descer. Agora, e o remonte de óleo? Chegou, por exemplo, 5 mil, 10 mil, não sei quanto, para quanto que é a hora. Há pessoas que não trocam, vão colocando, baixou um pouquinho, vai colocando, baixou um pouquinho, vai colocando. Isso não é recomendável? Não é recomendado, não é recomendado. E é bastante simples, né? Você vai pegar um óleo sujo, que já trabalhou, que já cumpriu a sua característica, que já trabalhou ali no motor, que já perdeu a característica original, perdeu a viscosidade. Muitas vezes ele já está, né, sem a capacidade de refrigerar o motor como se deve. Sim. E você está completando em cima. Quer ver uma outra prática bastante comum? Não precisa trocar em toda troca de óleo, trocar o filtro do óleo. Precisa sim. Precisa. O filtro é uma latinha na maioria das vezes, parece um copinho até. Sim. Ele vai ficar ali dentro com 200 até 500 ml de óleo velho. Então você vai colocar um óleo novo e vai misturar um pouco com o óleo velho. Então a melhor coisa já faz a troca dos dois. Vamos falar então de pneu? Vamos falar de pneu. Pneu é uma coisa... Aliás, pneu é uma coisa muito séria, né? Vocês têm planos de descarte direitinho? Como é que é? Porque o pneu... a ecologia fica extremamente preocupada. Você está começando do fim da vida útil dele, né? Exato. Então, depois que você já perdeu, o pneu já está careca, já está fora da condição, existe essa preocupação com o descarte correto. E nós fazemos isso há muitos anos mesmo. E nós conseguimos inovar isso justamente por causa dessa sua preocupação. Era muito comum. Será que meu pneu vai ter um destino correto? Hoje nas nossas lojas, 100% das lojas, a gente etiqueta o pneu com um código de barra específico para ele, né? E aí você consegue, da sua casa, saber quando o pneu chegou ao destino final dele. O dia que ele saiu da nossa loja e como ele foi descartado, qual a finalidade que ele teve. E o pneu é altamente reciclável? Como é que é? Depende, né? A parte de borracha do pneu, ela consegue ser utilizada para várias outras coisas. Ela faz sandália, ela faz chinela, ela faz outros componentes de borracha. Dá para fazer artesanato? Muita gente dá para fazer artesanato com pneu velho. E uma parte do pneu, ele é reciclado sim, mas ele é utilizado como combustível para fornos de cimentadeira, de empresas que fazem cimento. Então eles usam aquilo lá, queimam aquele pneu e transformam aquilo em energia, como combustível mesmo, para a produção de cimento. E é esse o destino que... É uma outra prática. A gente está falando de alguns dos destinos. Hoje, algumas empresas utilizam até em asfalto, então você roda em alguns trechos de estrada que já usam um pouco de borracha na malha asfáltica. Eles usam bastante hoje para aquele piso de futebol society. Sem dúvida. Então usa aquelas bolinhas, são produzidas dali. Também. E uma parte tem essa destinação como... Muito bem. Bom, então nós falamos do final, né? Isso, agora estamos voltando, né? Vamos voltar aqui. O pneu normalmente ele tem uma quilometragem certa para se trocar, ou depende do aspecto do pneu que você vai fazer a troca? O pneu ele não tem nenhuma quilometragem certa, nenhum prazo certo para trocar. O pneu você vai sempre observar o desgaste dele. O desgaste dele, o pneu por lei pode rodar até 1,6 milímetros de profundidade. Então se você pegar o desenho dele, algumas pessoas imaginam que o pneu só está careca quando você não vê mais o desenho. É um engano isso. É importante isso. Vendo todo o desenho, ele já atingiu muitas vezes 1,6. Dá para observar de casa? Dá. Você pega uma moeda de R$1, aquela bordinha da moeda dourada, coloca ela lá no fundo do suco do pneu. Se você estiver vendo aquela bordinha, está bem perto da hora de trocar o seu pneu. Vale a atenção. Dá para fazer em casa. Então pegar uma moeda de R$1, colocar ela no suco, lá na partezinha funda do desenho. Se você colocar e você vira aquela partezinha lá de baixo... É isso aí, você vem de ladinho, olha, quando você olhar, se você começar a ver a partezinha dourada ali, tá quase na hora já de trocar o pneu, ou está na hora.
Tá? Então não precisa ficar liso. Não precisa, não deve ficar liso. Tá. Inclusive, no fundo do sulco do pneu tem uma indicaçãozinha, se você olhar no costado, chama TWI, é um triângulo, e ele tem um ressaltozinho com esse 1,6 milímetros de profundidade. Tá. E é válido lembrar, né? Pneus careca abaixo de 1,6, onde você enxerga o desenho, já são passíveis de serem multados. De multas. De multa. Então é um cuidado que você tem que tomar. E aí a gente está falando de evitar esse descarte também, né? Vamos continuar essa nossa volta, né? A gente foi do fim para o começo. A melhor maneira de você cuidar do seu pneu no dia a dia, na sua casa mesmo, sem precisar gastar nada com isso, é calibrar. Então calibre periodicamente. No máximo a cada 15 dias, verifique a calibragem. Quando for calibrar, dá uma olhada no pneu. Se você começou a perceber que ele está desgastando mais de um lado do que do outro, procura um profissional, vai fazer um alinhamento total, vai cuidar do seu pneu. Mas se ele estiver desgastando regular, é um bom sinal. E a calibragem vai garantir a maior vida útil do pneu. E melhor desempenho também. Como você falou de um item de segurança, a gente sabe que o pneu descalibrado, a gente já testou isso em parceria, numa pista de teste, tudo controlado, mas pneu descalibrado, ele é quase igual a andar com pneu careca. No piso molhado, ele causa... Você perde em desempenho na mesma proporção. O risco de aquaplanagem, a distância de frenagem, tudo isso é prejudicado só por causa de um pneu de calibrar, um pneu murcho, como a gente conhece. Muito bem. O Leandro, ainda sobre pneu, a gente vê uma numeração grande e tal. Ali cada número corresponde a alguma coisa importante, né? Sem dúvida. Muitas vezes a gente vê o pessoal falando assim, mas eu encontrei um pneu que é a mesma medida, né? Mais barato em outro local. O primeiro cuidado que tem que ter é que a gente não pode olhar só a medida. É importante respeitar a medida. De novo, olha o manual aí. É o raio ali, o Isso, tamanho. Na verdade a medida sempre ele vai dizer o diâmetro. Qual é a largura da banda de rodagem. Então vamos imaginar um pneu aqui, ó, nesse sentido, né? Olhando para lá. Então ele vai mandar, a primeira coisa vai estar escrito lá, 195 é a largura, 195 milímetros é a área que toca o solo. Aí vai ter um barra. Normalmente vai ter uns 70, 60, depende. Se tiver uns 70 lá, vamos pegar uma medida aqui, né? Significa 70% dessa largura é a altura do costado, da lateral do pneu, onde está escrito lá no pneu. Aquela partezinha que vai até onde toca a roda, até onde começa a parte que toca o solo. É 70%, 195, 70%. Aí vem R, que é de construção radial. Hoje, basicamente, todos os pneus, a não ser do Fusquinha, da Brasília, são de construção radial, uma construção mais moderna. E o 13 é o tamanho da roda. O que é o 13? É 13 polegadas. Então, 195 a largura, 70 a altura do pneu, a lateralzinha do pneu, e o 13 é o tamanho da roda que você vai aplicar naquele pneu. É o buraco do meio. aro. É o aro, isso. É que, agora, o que é índice de carga e velocidade? Aí é o outro ponto, né? Então, encontrei um pneu de mesma medida. 195, 70, 13, 70, 14, por exemplo. Bate igualzinho do meu carro. Posso pôr? Você vai ter que olhar para isso. Logo na sequência vem o índice de carga e de velocidade, que pode ser, normalmente, vamos pegar um exemplo, é um 94W, por exemplo, 94V, né? Ele é o índice de carga e velocidade indicado para aquele carro. Então, não compre só pela medida. Observe também o índice de carga e o índice de velocidade. Muito bem. Por exemplo, índice de velocidade. Fala um número aí que normalmente é... É uma letra normalmente. Uma letra. Isso, pode ser um V, pode ser um W, vai representar 190, 210, Não 240. pode passar dessa velocidade. Não é recomendado passar dessa. Primeiro que a gente não pode pelas nossas vias. Pelas nossas leis, né? E a gente tem que pensar, às vezes as pessoas falam isso, né? Mas meu carro não vai carregar todo esse peso e eu nem vou andar toda essa velocidade. Mas é o projeto do carro, o peso, porque o peso do carro se desloca. Quando você faz uma curva, ele se concentra numa determinada área, né? Então, respeitar o índice de carga e velocidade conforme recomendação do fabricante garante para você um bom desempenho. Hoje, não sei se todos ou quase todos os pneus não tem câmera mais. Não tem câmera. Construção radial, pneu de carro de passeio não tem câmera. Alguns modelos de pneu de caminhão ainda não estoura mais, então. Não, dificilmente estoura. Quando você pega um objeto no pneu atual, ele tem até uma tendência de abraçar ali. Você já deve ter visto, talvez já passou por essa situação. Meu pneu está com prego, mas nem murchou, ou murchou só um pouquinho. É porque realmente, a hora que você faz isso, a borracha do pneu ela tem uma característica de abraçar aquele objeto e evitar um vazamento. Então, essa história de estouro é só em situação extrema. Às vezes, um pneu muito careca, por exemplo, de repente ele estoura. Ele corta ali e estoura. É um grande impacto.
mas é bem pouco provável. Hoje é bem menos. Até o número de pessoas que para, né? A última vez que furou o seu pneu. Tem gente que vai dizer, faz mais de ano que isso não acontece. Ô, Leandro, pneu é caro? Depende da sua avaliação, né? Então, eu queria ver a sua avaliação. É investimento, legal. É uma excelente pergunta. O pneu é um investimento. É um investimento na sua segurança, na segurança da sua família. Se bem cuidado, a gente costuma dizer o custo por quilômetro rodado. Se bem cuidado, um pneu vai rodar 50, 60 mil quilômetros. Para a maioria das pessoas, isso representa 4, 5 anos do carro. E quando o pneu está ficando na hora de trocar e o cara fala, não, vou trocar os dois da frente, os dois de trás, como é que é? E se chegar a essa situação, onde é melhor colocar o melhor pneu? Excelente pergunta. Primeira delas, né? Sim. Posso trocar só 2 pneus? Pode trocar só 2. Se 2 ainda não tiverem careca e 2 já tiverem careca, você pode trocar 2. Mas o pneu novo, a recomendação é que ele fique no eixo traseiro do carro. Novo atrás. Novo atrás. Porque senão você perde o controle mais fácil do carro. Bem ou mal, no eixo dianteiro, você tem o volante que te ajuda a orientar a posição dos pneus. Fica mais fácil de você corrigir numa aquaplanagem, nesse tipo de coisa. No traseiro não, na traseira você não tem controle nenhum. Então o que a gente observa é que os pneus têm, numa situação de chuva, de curva, eles tendem a tirar o veículo da rota dele. Então, mas importante, atrás. Né? Os 4 têm que estar em condição. Em condição, não pode deixar 2 carecas na frente. Atrás. Aliás, é o seguinte, meu amigo, se você é careca, não tem problema nenhum. Dizem até que é dos carecas que elas gostam mais. Agora, se o pneu do seu carro tá careca, aí tem e muito problema, tá certo? Sem dúvida. Careca tá tudo bem, pneu muito careca bem. não. Bom, agora vamos falar um pouquinho, claro, tem muito mais coisa para falar de pneu, mas se a gente ficar continuando só com o pneu aqui, a gente não fala, por exemplo, dessa tecnologia que você trouxe pra gente aqui. Falar de amortecedor. Legal. Tá certo? Primeiro, para que serve o amortecedor, hein? É para amortecer as pancadas, não? Na verdade, olha que coisa legal, né? O amortecedor ele tem a função de manter o pneu em contato com o solo. Para garantir a estabilidade. Por isso que quando você vê um carro que está com amortecedor ruim, ele pula mais. Porque quando ele passa por um obstáculo, o pneu não consegue logo no momento seguinte empurrar. O amortecedor não consegue empurrar o pneu contra o solo. Então, o amortecedor tem a função de garantir o máximo de contato do pneu contra o solo. Quando passa numa lombadinha, numa lombadinha. Se o pneu tá ruim, né, vamos pegar aqui uma lombada, passei. Se o amortecedor tá ruim, ele vai vai dar uma pancada. Sim. Se o amortecedor tá bom, ele vai passar encostado em todo o trajeto e vai. Entendi. Então a função principal do amortecedor é manter o pneu em contato com o solo. O máximo de tempo possível. Muito bem. E às vezes, por exemplo, você leva o carro numa oficina especializada, ou sei lá, se de repente tem muita gente que não leva em lugar nenhum especializado, leva lá, né? E o cara, ele fica mexendo com a mão assim, ó, tá na hora de trocar o amortecedor. Por isso aí, por esse balanço, ele sabe? Essa é uma prática bastante comum, mas ela é muito antiga. Ela pode até servir para carros mais antigos, que tinham suspensões mais leves, mas hoje você pega carros grandes, eles têm uma suspensão mais pesada, mas nós pegamos esse princípio para desenvolver isso. Então, só isso não faz mais diagnóstico de amortecedor. Isso com tecnologia aplicada faz. Antigamente também era muito comum o amortecedor vazar, colocar o óleo que vai dentro dele para fora. Então, visualmente você olhava e falava, tá na hora de trocar. Agora o amortecedor também não faz mais isso. Então, para você perceber se ele tem ação ou se ele perdeu a ação, você vai ter que usar tecnologia. Antes da gente mostrar essa tecnologia, uma pergunta aqui. Há empresas que fazem recondicionamento de amortecedor. É confiável? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? A fábrica, um amortecedor, ele tem em média dentro dele mais de 40 componentes, né? São válvulas, borrachas, vedantes, a haste, o óleo, o gás específico para aquela finalidade. O que a gente observa é que amortecedores recondicionados, normalmente eles não têm a troca de todos esses componentes. E nem necessariamente o uso do mesmo gás. Isso muda de carro para carro. Você vai pegar um carro maior, né? Um carro 2.0, um Corolla, um Fusion, um Honda, ele tem uma característica de suspensão, uma dureza ali de suspensão, né? Uma pressão na suspensão. Você vai pegar um carro menor, ele vai ter outra pressão. Então, o que a gente observa no mercado é que isso muitas vezes não é respeitado. Então, talvez seja um investimento que não vale a pena. Você faz ele hoje, gasta depois. Bom, então vamos lá. Abre o seu aplicativo aí. Legal. Até o seguinte, deixa eu ver lá, viu? Eu tomei a iniciativa de falar aqui que dava certo, mas nem sei porque
Talvez o nosso Anderson do som lá tenha que você colocar mais perto de você. Então eu vou trazer aqui pertinho. Trazer aqui pra gente captar o som, porque tem muito a ver com o som. Como é que é o negócio? Legal. Nós desenvolvemos uma tecnologia, né? Então ele é um aplicativo. Tá. Ele pode estar tanto num tablet, eu trago no tablet para facilitar a visualização. Como no smartphone. Normalmente a gente usa no smartphone. Vai um microfone especial lá no corpo do amortecedor. A gente vai colocar um microfone grudadinho lá no corpo do amortecedor. Tá. Vai comprimir a suspensão. Vai balançar 15, 20 e tal. segundos. Balançar. E aí vai emitir gravar um som. Vai emitir o som. E há um som que é o som que diz que o amortecedor está bom e há um som também que diz que o amortecedor não está bom. Exatamente. No nosso trabalho de pesquisa, a gente observou que existe uma curva característica do som ruim e uma curva característica do som bom. Esse, na verdade, não é... Isso, eu vou mostrar aqui, olha lá. Eu vou entrar num carro gravado aqui, então, né? tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso histórico de pesquisa. Nesse carro foi avaliado, 2 amortecedores foram considerados ruins e 2 amortecedores foram considerados bons. Então, vamos ao som. Ao som e a linha do amortecedor bom. Legal. Do amortecedor bom primeiro. Então tá aqui, ó. O bom é esse aqui, ó. Tá? Pode observar que ele tem um barulho quase que contínuo. Né? Parece uma indústria. Isso. Trabalhando ali contínuo. Muito bem. Se você olhar... E a visualização também? Isso. Se você olhar aqui na visualização, que é o mais fácil para as pessoas que não entendem. Por isso a gente usa um gabarito ao lado. Então, antes de eu fazer o teste, eu mostro para você. Isso é o bom, isso é o ruim. Essa curva aqui, ó, ela é a característica do bom. Por quê? Ela não tem tantos picos e vales. Tá vendo? É quase um borrão contínuo. Perfeito. Vamos simplificar? Agora, aqui tem um borrão. Vamos olha ao de que baixo. não tá bom. Isso. Olha a diferença do som. Talvez até tenha um ouvido um pouquinho mais apurado e tal, mas aí olha a imagem. O desenho já mostra tudo. Exatamente. Olha só, olha a diferença. Esse era o nosso ponto. A gente já usava essa tecnologia só com o som, mas muitas vezes gerava dúvida nas pessoas. Olha agora. Eu que sou do futebol, falo pra você. O primeiro, fecha aqui, o primeiro é um grito de gol uniforme, é um grito de gol certinho. E o segundo é um gol Tarzan. Sabe qual é o gol Tarzan? Gol! Entendeu? Então tá explicado aí. O gol normal e o gol Tarzan. Exatamente isso. Excelente exemplo. Vou usar ele agora para continuar trabalhando nisso. Não precisa nem pagar royalties. Tá vendo? Obrigado. Bom, então isso aí é aplicado nas lojas. Isso, essa ferramenta que a gente já tem em algumas lojas, foi um desenvolvimento nosso. E fica visível pro cliente ali. Esse é o grande ponto. Né? Antes de ouvir só o som, pode ser que gerasse algum tipo de dúvida. Mas agora vendo, comparando com o gabarito, fica uma boa ferramenta. E agora você consegue ter um bom trabalho aí. Então, nós vimos aí, nós vimos o que você falou sobre a importância do amortecedor. Agora, o que ele pode causar numa curva que ele pode tirar o pneu, não manter o pneu não manter o pneu em contato com o solo. E aí o carro vira até. E aí, em casos mais extremos, pode chegar a ter um acidente, dependendo da velocidade e tudo mais. Mas a suspensão, ela é um item super importante. Sim. Um amortecedor ruim, ele chega até mesmo a aumentar a distância de frenagem. Porque não tem um contato não tem contato. Ele não garante o contato contínuo ali com o solo. Muito bem. Ô, Leandro, você estava me falando aqui no intervalo que tem um aparelho agora que diz quando é que a bateria do meu carro vai pifar? É isso mesmo. Que coisa. Dentro desse processo que a gente chamou de revisão aí, de revisar tudo do carro e guardar as informações para você poder usá-las, uma das coisas que a gente tem é isso. Então a gente costuma dizer, você não precisa mais perder o seu compromisso, porque a bateria só falha no dia que você tem um compromisso importante, né? Só nesse dia, exatamente. Ela sabe, ela tem essa, né, ela tem essa inteligência, ela tem a agenda da gente. Então, para você não ficar nessa situação, dá um baita de um trabalho. Muitas vezes você acaba entrando na situação, qualquer um que passar e colocar uma bateria no seu carro, você paga o que tiver que pagar. Então, você pode evitar tudo isso. Hoje existe um equipamento, ele imprime um laudo na hora, demora 1 minuto, 2 minutos para fazer o teste completo. E ele diz para você qual é o percentual de vida útil da sua bateria e já faz uma recomendação. Olha, programa troca imediata. Não precisa esperar ela acabar. Não precisa esperar ela acabar. A nossa experiência mostra que quando ela começa a dar troca imediata, vai demorar, no melhor cenário, 30 dias e no pior cenário, 1 semana. Você vai ficar sem bateria. E ela não dá, ela não vai dando sinal para você, olha, eu tô acabando. Ela chega e acaba. Muitas vezes hoje você não passa por mais essa condição. A bateria não dá mais aquele sinal, né? Você vai usando ela normalmente, aí pega um dia que esfria, como a gente está vivendo aqui, né?
vinha uns dias bonitos, temperatura maior. Cai toda a temperatura. De repente ela cai a temperatura, você vai exigir um pouco mais da bateria, porque a bateria é exigida no frio, mas ela sofre mesmo no inverno. No verão, perdão. No verão? No verão é que a bateria sofre, porque a alta temperatura leva a bateria a desgastar mais. Mas quando que você vai precisar da bateria? No inverno, porque aí o motor está mais frio, vai exigir maior esforço da bateria, e aí você vai dar partida. Mesmo que você tenha ali o alternador carregando tudo certinho e tal, tem um momento que ela não aguenta mais. Tem um momento que não aguenta mais. A bateria vai durar em média 3 anos. Ela depende muito da sua forma de utilizar o carro. Eu uso o carro, eu dou várias partidas ao longo do dia. Levo o filho na escola, depois vou na padaria, depois vou para o trabalho, depois vou visitar alguém. Então esse vai gastar mais. Porque essa bateria vai durar menos. Entendi. Dá muitas partidas. Eu dou partida e rodo durante uma hora. Outra coisa também, Leandro, o fato da obrigatoriedade de se andar com o farol baixo ligado nas estradas e em muitas avenidas, inclusive em Campinas e tal, acesso a Sousas, a Barão Geraldo, a Valinhos e tal, isso também dá um desgaste maior. Depende muito. Dá um desgaste maior porque você tem um consumidor a mais ali. Isso, é. O maior consumidor, vamos pensar a bateria como uma caixa d'água, né? Quando você dá a partida, é o chuveiro que você ligou lá. Então ele consome uma parte daquela energia, né? O farol, se ele ficar ligado, uma torneirazinha. Mas o que é importante, você vai ter que rodar um pouquinho mais para recuperar. Porque a bateria, a principal função dela é quando o carro está desligado, para você dar a primeira partida. Depois a bateria fica só recarregando. E como você está com o farol ligado, você vai ter que andar um pouquinho mais para conseguir recarregar, porque tem um consumidor ligado ali. Aqui. Se você deu partida, pegou, normal. Se você desconectar o cabo da bateria e o carro estiver ligado, você vai normal, sem problema? Vai normal, sem problema. Vai normal, sem problema. A bateria tem essa função de dar esse primeiro momento aí do carro. Ligou o carro, ele passa a funcionar e o alternador passa a recarregar. Muito bom. O motor trabalha para recarregar a bateria. Por que é tão importante a gente ficar cuidando do fluido de freio? O fluido de freio. O freio é um sistema, né? Então, muitas vezes as pessoas... Aliás, eu acho que o mais importante do automóvel é o freio, porque se você não tem acelerador, você não sai. Agora, se você não tem freio, você bate. E aí é pego desprevenido, né? Exatamente. Uma situação de surpresa. Muitas pessoas lembram do freio só como disco e pastilha lá na dianteira, mas o freio deve ser interpretado como um sistema. O fluido de freio, a gente costuma brincar, né? Que ele é o sangue do sistema. Ele é o responsável. Quando você aperta o pedal de freio, o fluido é que vai se deslocar e fazer com que a pastilha toque o disco, que o freio traseiro funcione e que dê o atrito necessário para o carro parar. E o fluido de freio, com o tempo, ele vai perdendo as características dele, né? Então, vamos imaginar uma situação de uso extremo. Você vai usar o freio numa serra. Por que a gente muitas vezes é aquele caminhão, aquele carro que perde o freio no final da serra? Porque ele vai usando o freio, vai usando, esse fluido vai esquentando. E se ele não está com as características dele normais, isso é, se ele tem água dele, se ele vai absorvendo umidade nele, ele diminui o ponto de ebulição, o ponto que ele para de funcionar. Que ele vira um gás ali. Então ele tem que estar em perfeitas condições. Deixa eu explicar melhor. Então, fluido de freio em más condições, ele vai diminuir a capacidade de frenagem. Então, se precisar usar extremamente o freio, ele vai diminuir o número de frenagens que você vai conseguir dar se o fluido estiver em más condições. E um outro ponto... Um outro ponto é, se o fluido estiver baixo, né, acendeu aquela luzinha no painel, a luzinha do freio de mão. Sim. Quando você puxa o freio de mão, ela acende. Quando você solta, ela apaga. Se você estiver durante o trajeto e aquela mesma luz acender, atenção. É o fluido de freio, mas você não deve completar. Você deve procurar um especialista, porque ou está vazando, e isso é muito perigoso, ou as peças do sistema estão gastas. Pode ter ar também? Pode ter ar também, mas normalmente, quando ocasiona o ar? Quando já está muito baixo, você está perdendo isso por algum lugar. Tem algum vazamento. Mas isso aí, o fluido de freio, ele tem um período a tantos mil quilômetros, como é que a gente fica sabendo? Existe um equipamento que testa, também é bem rapidinho, você abre a tampinha do fluido de freio, coloca ele lá e ele vai dizer se tem condução elétrica ou não. Condução elétrica vai ter quando tiver água, então já é hora de trocar. Mas deve ser verificado a cada 10 mil quilômetros. Então, a cada 10 mil quilômetros você para checar. A gente sempre diz assim, evitar o máximo possível as trocas preventivas. Né? Estranho, né? Ué, como assim evitar as trocas preventivas? Não é estranho? Estranho mesmo. Você vai checar e vai trocar só aquilo que for necessário. Fazer a revisão é a melhor prevenção que você pode ter.
revise o seu veículo periodicamente. A cada 10 mil quilômetros, dá uma paradinha, dá uma olhada como estão as condições das peças. A cada 6 meses, você faz isso. Mas só troca aquilo que não tem mais condição de uso. Tá. Leandro Vani. Que prazer falar contigo. Terminou a entrevista. Prazer é meu. Sabia como passou rápido? Passou rápido. Viu? Excelente conversa. Muito bom. Obrigado. Mas olha, você é extremamente didático e com toda certeza nós aprendemos alguma coisa. Ó, cuidado com o amortecedor, cuidado com o pneu que já está quase careca. Olha, preste atenção. Agora, fluido de freio também. Enfim, gente, vamos lá, né? Prevenir é muito melhor do que remediar. E um negocinho simples aí, de repente, salva a tua vida, tá bom? Obrigado, então, querido. Obrigado você pela oportunidade. Pela participação hoje, por ser o meu entrevistado, Leandro Vani, gestor de tecnologia e inovação do CTTI, da De Pascoal. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Não se esqueça que eu volto à noite no RF Esporte Clube às 7 horas da noite para falar do título da França, tá bom? Até mais. Tchau, pessoal.